assunto dessa manhã ele perpassa 4 capítulos em sequência. Essa é uma história que começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 7. E, portanto, exige bastante cuidado na sua exposição. Eu vou tomar esses 3 versos agora apenas como forma de introduzir, porque, na verdade, esse é o vértice, é o eixo do assunto dessa manhã. Hoje eu vou pregar sobre Icabô. Em algumas versões a expressão que aparece é Icabode, as mais antigas. Mas seja Icabô ou Icabode, o sentido é o mesmo. Foi-se a glória de Israel. E meu assunto hoje é esse, Icabô. Quando a glória de Deus se retira. E não pode haver uma tragédia maior do que essa para o povo de Deus quando o próprio Deus se retira do meio. Com a Bíblia aberta, diz o texto: ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e de seu marido. Falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Concede-nos, Senhor, nesta hora, a bênção de ouvirmos a tua voz. Usa, Senhor, esse servo inútil e torna-o útil nesta hora para a edificação da igreja, para a salvação de perdidos e, sobretudo, para que teu nome seja exaltado. É a oração que eu faço humildemente, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. O texto com o qual nós introduzimos o culto desta manhã, o texto de Êxodo 33, fala de um momento delicado na história de Israel, quando Deus decidiu se retirar. A Bíblia nos fala que Moisés tinha subido ao cimo do Sinai para receber as tábuas da lei, para receber a planta e os detalhes de como o tabernáculo deveria ser construído. Mas como Moisés passou 40 dias e 40 noites lá no alto do Sinai, o povo aqui embaixo se impacientou. Alguns chegaram a supor que Moisés tinha desistido, outros imaginaram que ele tinha morrido, e então decidiram eleger um novo capitão e fabricar um Deus que pudesse então guiá-los em direção à terra prometida. O fato é que Deus falou para Moisés que o povo aqui no sopé do monte estava se corrompendo, adorando uma imagem. A história vocês conhecem: Moisés vai descer do monte, vai quebrar as tábuas da lei, vai reduzir o bezerro de ouro a pó e vai fazer o povo beber aquele pó em água, e isso vai resultar na morte de 3.000 pessoas. Sempre que o povo de Deus se afasta dele, isso acaba resultando em tragédia e em morte. Mas diz a Bíblia que Deus comunica que não vai estar mais no meio do povo. Que Deus comunica que vai mandar o anjo, e anjo aqui com letra maiúscula, o que indica uma teofania. Eu não vou, mas o meu anjo vai acompanhá-los. E Moisés então vai fazer uma das orações mais bonitas da Bíblia. Embora Deus esteja garantindo vitória no caminho, porque o anjo vai acompanhá-los, embora Deus esteja garantindo e ratificando sua promessa com relação à terra prometida, Moisés diz para Deus: Senhor, não nos faça subir daqui, se a tua presença não vai conosco. Moisés compreendeu que a presença de Deus ela é mais importante do que as vitórias no caminho,
de que a presença de Deus ela é mais importante do que a terra prometida. Nada substitui a presença de Deus. E os argumentos de Moisés foram tão contundentes que Deus então aqueceu e decidiu então acompanhar o povo. E Moisés ainda foi um pouco mais ousado. Não apenas garantiu a presença de Deus, mas ele disse: eu quero ver a tua glória. Deus esclarece para Moisés que nenhum homem pode ver a sua glória e viver. Mas disse: eu vou te esconder atrás da penha e vou fazer a minha presença passar, e você se sentirá e terá um vislumbre da minha glória. Agora Israel está vivendo um outro momento em que Deus mais uma vez se retira. E aqui Deus não apenas comunica que vai se retirar, Deus aqui se retira. E é esse o meu assunto hoje pela manhã. O que acontece quando Deus se retira? Qual o elemento de causa e efeito que faz com que a glória de Deus se retire do meio do seu povo? Eu repito a vocês que não pode haver uma tragédia maior do que esta: caminharmos sem a presença do Senhor. Leonardo Ravenhill, no seu livro Porque Tarda o Avivamento, ele disse que se Deus tirasse o seu espírito do meio da igreja hoje, muitas igrejas nem perceberiam, porque já estão andando sem a presença do Espírito. Mas para quem goza dessa presença, privar-se dela, certamente representa uma tragédia imensa. Vamos tentar reconstruir a história aqui rapidamente, e aí a partir daí a gente olha a questão de causa e efeito que leva a presença de Deus a se retirar do meio do seu povo. E aqui eu peço a você, humildemente, que você tome essa palavra, pensando na sua igreja e na sua própria pessoa, porque afinal de contas nós somos o povo de Deus. Nós estamos andando com a presença de Deus? Ou será que Deus já se retirou daqui e nós de repente não percebemos? Reconstruindo a história, porque ela é importante para nós. O texto do capítulo 4 começa descrevendo uma guerra. Diz que de um lado estão os filisteus, do outro lado está Israel, estão prontos para entrar na peleja. A Bíblia não explica o motivo dessa guerra, não explicita o texto, o motivo que levou a essa beligerância, embora a beligerância com os filisteus foi constante. Sempre houve conflito entre Israel e filisteus, exatamente porque Israel entrou naquela terra onde os filisteus habitavam. Mas o fato é, a Bíblia diz que eles entram numa luta, numa guerra, sem se certificar de que Deus está nesse projeto. E diz a Bíblia que nessa guerra vão morrer 4.000 homens do lado de Israel. Foi uma derrota contundente. O povo voltou para o acampamento e a Bíblia diz que os anciãos de Israel ficaram perplexos. E a pergunta que eles faziam lá no acampamento era essa: por que que o Senhor nos entregou nas mãos dos filisteus? Não era aquele o povo de Deus? Não era aquele povo que detinha as promessas de Deus? Por que a derrota? Por que a morte? Diz a Bíblia que sem esperar a resposta de Deus, porque quando nós temos dúvida no coração, nós temos que parar para ouvir o que Deus tem para falar. Mas eles não esperaram. Alguém teve uma ideia lá no acampamento de pegar a arca do concerto que estava em Siló e levá-la para o lugar da luta, do combate, porque se a arca estivesse ali, esse era o pensamento deles, a vitória sobre os filisteus estaria garantida. E diz a Bíblia agora, levam a arca do concerto para o lugar da peleja, e diz a Bíblia que na luta com os filisteus a derrota foi ainda mais fragorosa. 30.000 mortos.
Israel deu as costas aos seus inimigos. A vergonha foi tamanha. Mas não apenas a derrota e a morte dos homens, como a captura da arca de Deus, que foi levada para a Filistia. Não podia haver uma tragédia maior do que essa. O povo está caminhando sem a presença de Deus. Diz a Bíblia que uma pessoa que fazia parte do exército de Israel, que sobreviveu àquele combate, conseguiu fugir para levar a notícia em Siló do que tinha acontecido na guerra. E diz a Bíblia que à medida que ele ia entrando no acampamento de Israel e ele ia dando a notícia, havia choro, havia pranto, havia desespero. Mulheres estavam chorando seus filhos e seus maridos. Filhos estavam chorando pelos seus pais que tinham morrido na guerra. Diz a Bíblia ainda que Eli, que era o sumo sacerdote, no auge dos seus 98 anos, está sentado em uma cadeira, provavelmente em uma das vias da cidade, esperando receber notícias da guerra, até que o mensageiro chega a ele e diz para Eli: Israel perdeu a guerra. Morreram muitos na guerra. Morreram seus filhos, Rofni e Finéias. E a arca do Senhor foi tomada, foi roubada, foi levada para a Filistia. Essa era uma notícia trágica, e diz a Bíblia que o sumo sacerdote caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Os estudiosos imaginam que ele tenha sofrido um infarto do miocárdio. A notícia foi grave demais para o coração dele. Mais adiante, a sogra ou a nora de Eli, que estava prestes a dar à luz, ao ouvir a nova de que seu marido, seu cunhado, seu sogro, que Israel perdera a guerra, que a arca de Deus fora tomada pelos filisteus, diz a Bíblia que ela entrou em trabalho de parto prematuro, deu à luz a um menino, e diz a Bíblia que as parteiras que a assistiam naquela hora tentaram reanimá-la, dizendo: você teve um filho. Ter um filho era a maior honra de uma família israelita. Quando o menino nascia, isso era uma notícia extraordinária. Mas diz a Bíblia que ela não fez caso disso. Ela estava também desconsolada, porque Israel perdera a guerra, porque seu marido havia morrido, seu cunhado, seu sogro, e a arca de Deus tinha sido roubada. E ela então vai dizer essas palavras que estão no texto: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. E aqui, antes que eu entre na questão de causa e efeito, é importante dizer que Israel perdeu a guerra não porque Deus fora impotente para ajudá-los. Israel perdeu a guerra exatamente porque Deus não estava presente no meio deles. Eles levam a arca do concerto para o lugar da batalha, mas levam a arca, mas Deus não estava mais com eles. E quando Deus não está conosco, todo projeto nosso, todo intento nosso vai resultar em fracasso. Olhando para causa e efeito, o que levou Deus a se retirar do meio do povo? Porque a glória de Israel foi retirada do meio deles. Eu vou apontar 3 motivos que estão apresentados nesses 4 capítulos do livro de 1º livro de Samuel. Aliás, eu preciso dar aqui uma nota para vocês. 1/3 de toda a referência a respeito da arca do concerto encontra-se no livro de 1 Samuel. Isso significa que a arca do concerto dentro deste livro ela tem uma importância extraordinária. Somente nesses 4 capítulos a arca é mencionada 30 vezes, porque ela representa a presença de Deus. A arca, segundo o próprio texto indica, a arca era o trono do próprio Deus. Deus que habita no céu, lá no tabernáculo, sobre o propiciatório, a tampa
daquela arca, Deus estava ali assentado, porque a arca era o seu trono. Então a arca tem uma importância muito grande no contexto desse livro. Mas a arca foi tomada, e foi tomada porque Deus havia se retirado. O que leva Deus a se retirar? Primeiro, os pecados dos filhos de Eli. Com a Bíblia aberta, capítulo 2. Olha o que está dito nos versos 12 a 15, a 17, perdão, e depois o verso 22. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, ou seja, eles eram malditos, eles eram perversos, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali em Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás tudo quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Verso 22, era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Trocando em miúdos, o que nós temos aqui? A Bíblia nos mostra que todo ofertante que apresentava o seu sacrifício no templo, uma parte desse sacrifício era separado para o sustento do sacerdote e da sua família. Daqui vem o sustento ministerial. Ou seja, daquele animal que era oferecido a Deus em holocausto, o peito desse animal, a coxa direita desse animal, era separado para o sustento do sacerdote. O restante era queimado ao Senhor. Era oferta de holocausto. Além disso, toda a gordura do animal tinha que ser queimada para Deus em culto e adoração. O que faziam os filhos de Eli? Rofni e Finéias, diz a Bíblia, tomavam mais daquilo que deveriam tomar do sacrifício do Senhor. Ou seja, eles roubavam uma parte da oferta do Senhor para si mesmos. E cometiam uma agressão, porque faziam isso à força, diz o texto. Não obstante a tudo isso, ainda, diz a Bíblia, se deitavam com as mulheres à porta da tenda da congregação, e deitar-se aqui envolve prática sexual. Ou seja, haviam transformado o templo, a tenda da congregação, em uma casa de prostituição. O que é curioso é que esses meninos eram filhos do sacerdote e serviam como auxiliares lá no templo. Trabalhavam ao lado do pai, que era o sumo sacerdote, mas praticavam tudo aquilo que Deus não aprovava. Por causa do pecado desses moços, que estavam roubando de Deus aquilo que era dele, Deus então resolveu retirar-se do meio do seu povo. Esse é o primeiro caso aqui de causa e efeito para o Icabô. E aí você olha para o texto e diz assim: e em que parte isso tem a ver comigo? Em que parte isso me toca? Eu fiquei fazendo essas perguntas também, porque à medida que eu leio e releio a passagem, tentando encontrar o ponto de aplicação, e eu fiz essas perguntas. Em que parte nós tomamos aquilo que é de Deus para nós? Nós podemos tomar o que é de Deus para nós quando procuramos roubar a glória que é dele para nós. Quem canta, quem toca, quem prega, quem ensina,
pode fazer isso para a sua própria glória. E vocês sabem que Deus preceitua na sua palavra dizendo: a minha glória a outrem não darei. A glória pertence somente a Deus. Mas quando queremos tomar uma parte disso para nós, nós estamos tomando algo que não nos pertence. Podemos tomar para nós aquilo que é de Deus quando subtraímos a contribuição na igreja, quando reservamos para nós aquilo que já não nos pertence, porque tudo pertence a Deus e Ele requer de nós uma parte. Nós temos muita gente infiel na igreja. Aliás, 50% ou mais da igreja é infiel nessa prática. As pessoas ficam para si com aquilo que não lhes pertence. E note que diz o texto que os filhos de Eli tomavam aquilo que era de Deus à força. E se vocês olharem para Malaquias, capítulo 3, Deus disse que o seu povo fazia violência, tomava para si os dízimos e as ofertas, aquilo que pertencia a Deus. Nós precisamos olhar para essa passagem, porque quando nós tomamos aquilo que é de Deus para nós, nós estamos provocando a Deus na sua ira. E o texto diz que porque tomaram aquilo que não era deles para si, Deus resolveu retirar-se do meio deles. E acabou. Foi-se a glória do Senhor. Deus se retira do meio do seu povo. As consequências são mortes, destruição, vergonha, derrota, mas tudo isso é consequência daquilo que nós provocamos no coração de Deus. O segundo motivo de causa e efeito aqui para o Icabô é a falta de autoridade desse pai em relação a esses filhos. Note o que está dito no capítulo 2 ainda, verso 23. É a pergunta que Eli vai fazer a seus filhos. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. O que é que nós temos aqui? Um pai que está ouvindo a comunidade falando do procedimento dos seus filhos, de como eles estão sendo violentos na hora em que alguém traz uma oferta para dedicar no altar, de como eles roubam a parte do sacrifício para si, de como seus filhos estão se prostituindo dentro do próprio templo, da tenda da congregação. Ele ouve tudo isso e o máximo que ele faz é perguntar aos filhos por que eles fazem essas coisas. Se vocês olharem um pouquinho antes, vão ver que Deus levantou um profeta anônimo para falar com Eli. Capítulo 2, verso 29, diz assim: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu, eles vos engordaste das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel. Porque honras teus filhos mais do que a mim? A pergunta desse profeta a Eli. Às vezes nós amamos muito os nossos filhos, e eu não duvido da afeição paternal de Eli em relação aos seus filhos. Mas seus filhos não podem ser mais amados do que a Deus. Seu objeto de devoção maior deve ser o Senhor. Mas esse pai, porque amava demais seus filhos, não queria contrariá-los. No máximo, talvez tenha dado um conselho aqui e acolá, talvez uma reprimenda aqui e acolá: meu filho, por que você está fazendo isso? Mas esse pai não foi enérgico com seus filhos. Deus levantou um profeta para dizer a ele que, como pai, ele deveria ter repreendido e disciplinado seus filhos, mas ele foi incapaz de fazer isso. Deus mandou um profeta e ele foi omisso. Então Deus levantou um menino de aproximadamente 12 anos de idade, Samuel, que vivia lá no tabernáculo. E esse menino também vai receber de Deus uma palavra para entregar ao sacerdote Eli. Está lá, diz no capítulo 3,
versos 11 a 14. Disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Você percebe a gravidade? Deus agora está usando Samuel para advertir uma vez mais a Eli a respeito de seus filhos. Mas sabe o que ele fez? Absolutamente nada. Ele não repreendeu os seus filhos. E Deus então jurou que ia matar os filhos dele. Deus disse que ia extirpar para sempre a descendência dele. Deus disse que ia apagar o nome da sua família da história, porque ele não repreendeu os seus filhos. Quantas vezes nós também somos omissos com respeito à disciplina dos nossos filhos. Amamos os nossos filhos, não queremos confrontá-los, não queremos desagradar o coração deles. Mas quando nós fazemos isso, acabamos desagradando o coração do nosso Deus. Há uma hora em que Deus espera de nós repreensão e disciplina. E note que disciplina não é falta de amor, porque Deus, que é nosso Pai, também nos disciplina. Eu já recebi de Deus muitas vezes a sua disciplina. E a Bíblia diz que porque esse pai não repreendeu, porque não houve disciplina na casa do sumo sacerdote, Deus decidiu se retirar do meio do seu povo. E aqui me permita abrir um parêntese importante. Nós nos iludimos muitas vezes quando olhamos e vemos os nossos filhos na igreja e achamos que porque eles estão na igreja eles são salvos, são servos de Deus. Mas isso pode ser apenas um grande engano seu, porque os filhos de Eli foram criados dentro da tenda da congregação. Os filhos de Eli trabalhavam com o pai no serviço que era prestado ali. Os filhos dele trabalhavam apresentando as ofertas, porque era uma família sacerdotal. Mas diz a Bíblia que seus filhos, em vez de serem filhos de Deus, eram filhos de Belial. A Bíblia se refere a eles como sendo malditos e perversos. Ou seja, eles estavam no templo, mas eles não conheciam o Deus do templo. Nossos filhos conhecem a Deus? Ou eles estão apenas na igreja esperando um tempo para daqui a pouco se retirarem dela? Peçamos pela vida deles, pela transformação deles. Mas entendamos que Deus também nos entregou um papel importantíssimo em relação aos filhos. E que quando nós não executamos isso, nós estamos aborrecendo o coração do próprio Deus. Aqui temos causa e efeito, 2 elementos. Mas existe um terceiro, que é a fé supersticiosa do povo. Esse é um ponto importante porque a igreja contemporânea hoje, ela está sendo marcada por esse tipo de fé supersticiosa que o povo de Deus aqui manifestou. Hoje você vê nas igrejas pessoas recebendo uma rosa ungida, um galinho de arruda. Você tem pessoas que levam rosas ungidas para casa, porque são ensinadas que se colocarem uma rosa ungida no centro de casa, os demônios vão ser espantados do meio de casa. Há pessoas, talvez aqui neste auditório mesmo, que mantêm a sua Bíblia aberta lá no Salmo 23, no Salmo 91, porque se a Bíblia estiver aberta nesses 2 salmos, a presença de Deus está lá e os demônios não têm lugar para estar lá. E isso se chama superstição. Isso se chama fetichismo. Você sabe o que é fetichismo? Atribuir algo um valor sagrado. A palavra de Deus, ela não é para estar aberta em casa, ela é para estar sendo lida, estudada, observada, praticada no nosso viver diário. O que Israel está fazendo?
Israel está pegando a arca do Senhor, a arca que representava a sua presença, e está atribuindo a ela um valor que ela não tinha. Porque quando eles levaram a arca do concerto para o campo de batalha, eles estão atribuindo a ela a vitória na guerra. Ou seja, eles não esperam de Deus a vitória, eles esperam que a arca vá dar a eles a vitória. E isso me fez lembrar algumas coisas. Fez lembrar de um irmão nosso, que um dia disse para mim que sempre levava a Bíblia para seu lugar de trabalho, e a Bíblia estava sempre na sua bolsa, e para onde ele ia, a Bíblia estava com ele. Eu disse, que coisa boa. E aí o irmão tem a oportunidade de ler. Ele falou, não é para ler, é para dar sorte. É para dar sorte, porque como eu vou nos clientes, e aí eu vou apresentar o meu produto, se a Bíblia estiver lá na minha bolsa, ela me dá sorte. Isso é o quê? Fetichismo. Isso é você tratar as coisas de Deus como se fosse um amuleto. Isso é pecado. E é isso que eles estão fazendo aqui. Estão levando a arca do concerto para aquele lugar de combate, na expectativa de que a arca vai lhes conceder a vitória. Mas Deus, quando vê isso, Deus se retira do meio deles. Eles tinham a arca no lugar da luta, mas eles não tinham a presença do Senhor. Deus se havia retirado do meio deles. Cuidado para você não tomar as coisas de Deus e fazer delas um tipo de talismã, porque Deus não aprova isso. E hoje a igreja evangélica contemporânea está sendo marcada por essa prática. Dito isso, eu queria entrar na parte prática do ensino de hoje. E é com ele que eu vou terminar o sermão. Porque Deus vai usar esse episódio em que a sua presença se retira, em que o povo dele experimenta uma grande derrota no campo de batalha. Deus vai usar esse episódio da história de Israel para ensinar grandes lições, tanto para o seu povo, quanto para os filisteus. 5 lições que Deus vai ensinar a eles. A primeira delas que Deus vai ensinar é que Ele é o quê? Incomparável. O nosso Deus é maior do que todos os deuses. Diz a Bíblia que os filisteus, quando conseguiram capturar a arca do concerto, e note que eles tinham memória do que Deus havia feito no Egito, eles até temeram quando souberam que a arca estava sendo trazida para o lugar de combate, porque eles sabiam as histórias que Deus havia operado muitas vezes em favor de Israel. Mas quando eles capturaram a arca do concerto, diz a Bíblia que eles levaram para a Filistia e introduziram a arca do concerto no templo de Dagom. Dagom era a maior divindade dos filisteus. Era o deus mais graduado entre eles. Dagom era chamado de o pai de Baal. Se Baal causou um transtorno na história de Israel a partir de Jezabel, imaginar o pai dele com mais autoridade do que ele. E colocaram então a arca do concerto diante da estátua de Baal. E aí diz a Bíblia que na madrugada alguém foi lá ver o que tinha acontecido. Talvez tenha havido um barulho lá no templo de Dagom. Talvez alguém tivesse até pensado assim, acho que Dagom está dando uma coça no Deus de Israel. Mas quando chegaram lá, a Bíblia diz que a estátua de Dagom estava com a boca no pó diante da arca do concerto. Não entenderam? Colocaram Dagom de novo no seu lugar. No dia seguinte, na madrugada de novo, escutam alguma coisa, vão lá no templo de Dagom, e agora Dagom está com o pescoço quebrado, com os braços cortados no limiar e com a boca no pó diante da arca do concerto. O que Deus está fazendo aqui? Deus está manifestando a sua glória num templo pagão. Deus está manifestando o seu juízo diante da maior divindade dos filisteus, provando que ele é maior do que todos os deuses. E dando uma lição para Israel. Israel perdeu suas lutas, e foram 2. Não porque ele fora impotente, porque ele era potente, inclusive para colocar a maior divindade filistia de boca no pó.
Israel experimentou derrota porque Deus não estava presente no seu meio. Segunda lição que Deus vai ensinar aqui. Deus vai ensinar que Ele é o quê? Soberano. Vocês sabem que nos tempos do Antigo Testamento havia uma ideia de divindade tribal. Deus era Deus daquele povo e Deus só exercia domínio naquele espaço territorial. E quando nós vemos Deus exercendo juízo no território filisteu, Deus está manifestando mais uma vez que a sua soberania é sobre toda a terra. E é interessante porque diz a Bíblia que a arca do concerto foi conservada pelos filisteus em seu território durante 7 meses. E durante 7 meses eles foram devastados pelas enfermidades. Deus feriu todas as cidades filistias. Diz a Bíblia que eles começaram a sofrer com úlceras, tumores. E a Bíblia diz que quando eles devolveram a arca do concerto, eles mandaram fazer ratos, 5 ratos de ouro e 5 tumores em formato em ouro para devolver a arca do concerto. O que tinha acontecido lá? Deus havia mandado os ratos que espalharam a peste bubônica em todo o território filisteu. E quando a peste bubônica ela se manifesta, ela provoca gânglios linfáticos que se inflamam tanto nas axilas quanto nas virilhas. Eles começaram a sofrer com tumores em todo o corpo. E logo concluíram que aquilo tinha a ver com a arca do concerto. O Deus de Israel estava ferindo o povo filisteu. E então tiveram uma ideia magnífica: precisamos devolver esta arca para eles, porque no nosso meio só vai haver transtorno. Alguém deu uma notícia ou uma ideia genial de como devolver. Vamos fazer uma carroça nova. Vamos colocar sobre ela a arca do concerto. Vamos fazer um cofre. Vamos colocar os tumores feitos em ouro, os ratos feitos em ouro. Vamos colocá-los no cofre. E vamos atar 2 vacas para guiar essa carroça. E essas vacas vão ser separadas das suas crias. Ou seja, vacas que estavam prontas para amamentar os seus bezerros, cheias de leite. E aí alguém disse assim: se as vacas voltarem para os seus bezerros, isso que aconteceu entre nós foi apenas casualidade. Mas se essas vacas tomarem o caminho de Israel, quem fez tudo isso no nosso meio foi o Deus de Israel. É Ele quem está nos ferindo. Fizeram isso. E diz a Bíblia que as vacas, berrando, seguiram o caminho de Israel sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Estava provado de que o juízo que se abateu naquele território foi pela mão do Senhor, porque Deus domina toda a terra, inclusive o território filisteu. Deus, Ele é soberano. Terceiro lugar, Deus, Ele é misericordioso. Deus se havia retirado do meio de Israel. Deus os entregara nas mãos dos seus inimigos. Mas vocês sabem também, e esse é um traço da personalidade de Deus que a gente não pode esquecer. Esse Deus que julga, esse Deus que se ira, esse Deus que fere, nunca se esquece da misericórdia. Por isso que você nunca deve conceber essa ideia de que Deus desistiu de você, de que Deus não quer mais nada com você, porque Deus, Ele é misericordioso. Quando aquela arca do concerto vai voltando, conduzida pelas vacas e dentro daquela carroça, Deus está dando um sinal objetivo para Israel. Embora eles não merecessem a sua presença, o retorno da arca significava que Deus estava voltando para o seu povo, de que Deus estava dando uma oportunidade a mais para o seu povo. E é por isso mesmo que nós estamos aqui e nós não somos consumidos, porque Deus age conosco com bastante misericórdia. Em quarto lugar, Deus é santo. E aqui uma palavra para os irmãos, porque eu julgo que ela é importante. Deus que se aborrece com os pecados do mundo, se aborrece também com os pecados da igreja. Porque todas as vezes que a gente peca, nós estamos afrontando a santidade de Deus. Diz a Bíblia que quando aquela carroça chegou em Bet-Semes,
trazendo a arca do concerto, trazendo o cofre com a oferta pela culpa, diz a Bíblia que eles se alegraram muito. Fizeram da carroça lenha, montaram uma lenha, pegaram as vacas, cortaram as vacas e ofereceram a Deus em holocausto, ou seja, em oferta queimada. Mas algumas pessoas curiosas resolveram olhar o que estava dentro da arca. E a Bíblia diz que houve morticínio, porque Deus matou as 70 pessoas do lado de Israel. Porque não era possível que eles fizessem aquilo que Deus não aprovava. O mesmo Deus que havia ferido há pouco os filisteus, também fere seu povo sempre que a gente toca na santidade do Senhor. Nunca brinquemos com isso. E por último, para encerrar a minha fala, Deus, Ele é poderoso. Diz a Bíblia que quando a arca retorna, o povo também procura voltar-se para Deus. Pedem a Samuel que clame a Deus por eles, que interceda a Deus em favor deles, porque ainda conservam no coração o temor dos filisteus. E diz a Bíblia que então Samuel vai exortá-los a que abandonem os Baalins e os Astarotes. Isso aqui é um traço importante, irmãos. Eles eram um povo de Deus, mas eles estavam trafegando com a adoração dos deuses dos filisteus. Eles estão sendo influenciados na sua forma de adoração. E a ordem de Deus é que eles lancem fora os deuses. E enquanto Samuel está oferecendo sacrifício a Deus em favor do seu povo, diz a Bíblia que os filisteus se apresentam novamente para guerrear. Mas como o povo agora havia acertado seu passo com Deus, havia acertado sua relação com Deus, diz a Bíblia que Deus trovejou sobre eles e os aterrou. Dr. John Gill, olhando essa passagem, disse que Deus mandou uma tempestade violenta sobre os filisteus, que Deus abriu a terra e engoliu os filisteus. Deus concedeu uma vitória retumbante para o povo de Israel. E essa vitória só aconteceu porque Deus estava de volta. Essa vitória só aconteceu porque o povo restaurou a sua comunhão com o Senhor. A pergunta que não quer calar aqui hoje pela manhã é esta: o que nós desejamos, como crentes em particular, e como igreja do Senhor? Nós queremos realmente a presença de Deus? Nós temos a presença de Deus? Será que algumas das nossas derrotas já não denotam para nós de que nós estamos caminhando muitas vezes sem a sua presença? Porque a presença de Deus aqui é garantia de vitória, e a ausência de Deus aqui é a certeza da derrota. Nós não podemos andar sem a presença de Deus. Meu desafio aqui hoje pela manhã é este, como pastor da igreja, que nós nos apresentemos a Deus e nós venhamos agora por um instante fazer uma busca em nossa vida de coisas que a gente possa estar fazendo e que estão afastando a presença de Deus da igreja, porque sem Deus aqui nós não somos nada. Sem Deus aqui nós não podemos fazer nada. Sem Deus nós estamos fadados à derrota e à vergonha. Por favor, a igreja em pé. E eu quero convidar você para orar comigo. E eu gostaria que você fosse muito honesto com Deus aqui nesta manhã. Porque se você não é honesto com a igreja e não é honesto com o pastor, você está diante de alguém que sabe quem você é e que sabe o que você tem feito. O que há na sua vida que afasta Deus dela? O que há na sua vida que faz com que Deus se afaste da igreja? Não será por isso que tantas vezes nós intentamos tantas coisas boas na igreja e nós não as alcançamos? Vamos orar juntos agora. Peça a Deus para ter compaixão da sua vida. E peça a Deus para ter compaixão da igreja. Para que a presença dele seja real e notória no nosso meio. Porque sem Deus nós não podemos subir daqui, como disse Moisés. Vamos orar. Ó Senhor, nós estamos diante da tua face, o Senhor nos conhece tão bem. Podemos ter um bom penteado, uma roupa esmeradamente cuidada, mas o que importa para o Senhor é
de fato, o modo como nós temos vivido, como está o nosso coração diante do Senhor. Pedimos agora que, mais uma vez, por causa da Tua misericórdia, da Tua compaixão, pedimos que o Senhor se volte para nós. Pedimos que o Senhor se volte para a igreja. Esta igreja não pode caminhar, essa igreja não pode vencer se o Senhor não estiver com ela. Tudo que ela tiver vai ser nada. O melhor pastor que ela tiver, a melhor pregação que ela tiver, a melhor música, a melhor escola bíblica dominical, o melhor coral, tudo isso será nada se o Senhor não estiver aqui. Ó Deus, a minha oração como Moisés é essa: não nos permita caminhar sem a Tua presença. Pedimos que o Senhor nos perdoe os pecados. Sonda, Deus, o coração de cada pessoa aqui. Perturba a mente, o coração de cada pessoa aqui. E ajuda, Senhor, para que cada uma delas, nesta hora, seja colocada diante da Tua face e que cada uma aqui deponha aos Teus pés aquilo que desagrada o Senhor. Dá-nos a Tua bênção como filhos, dá-nos a Tua bênção como pais. Exerce Tua autoridade no lar e dá autoridade aos pais, para que, ó Deus, cumpram bem o seu papel sacerdotal. E dá ao Teu povo, Senhor, a certeza de que não são as coisas que fazem a presença do Senhor, mas a nossa vida em comunhão contigo. Limpa-nos, ó Deus, de qualquer fetiche, de qualquer talismã, de qualquer coisa que a gente faça para ter sorte na vida, porque a vida do crente não é regida por isso. A vida do crente, ela se baseia na confiança absoluta no Deus que nos guarda e nos sustenta. Abençoa-nos nesta hora, nós te suplicamos isto, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Tem duas palavras, irmãos, nesta passagem: Icabô e Ebenezer. Icabô foi-se a glória do Senhor. Diz a Bíblia que quando Israel venceu a luta, agora porque Deus trovejou sobre os filisteus e Deus os aterrou, ali entre Mispar e Sem, Samuel colocou uma pedra como um memorial. E disse: essa pedra vai ficar aqui. E diz o texto que até os dias em que esse texto foi escrito, a pedra estava lá. E essa pedra recebeu o nome de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. A pergunta que eu faço a vocês é esta: o que nós queremos, Icabô ou nós queremos Ebenezer? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.